Se tem algo, irmãos, que precisaria inquietar o meu e o seu coração, logo que a gente entra numa igreja, primeira coisa que precisa inquietar é: pastor, como eu faço para ser salvo? Porque morrer, todos nós vamos morrer fisicamente, todos nós. Ou tem algum Highlander aqui? Tem algum Highlander aqui? Lembra do Highlander? Não morria nunca? Só filme, irmãs. Porque a gente morre. Viu? Nós morremos. E a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma única vez. E depois desta vez, pastor, eu vou para o purgatório, cheio de purga, eles vão me picar, e aí depois eu vou viver eternamente cheio de picada de purga? Não, filho. Não existe isso. Você e eu temos apenas uma única chance de alcançarmos a vida eterna. Pastor, como que eu alcanço a vida eterna? Conseguindo, dando os 7 passos do sucesso? Não. Tendo a minha casa própria? Não. Tendo meu carro 0 quilômetro? Não. Dobrando o valor das minhas economias? Não. Ganhando 10 vezes mais do que eu ganho aqui? Não. Ajudando um monte de gente que passa necessidade? Não. Fabricando ovos de chocolate para quem não tem condições de comprar chocolate? Não. Ajudando um monte de pessoas necessitadas na rua? Não. Dando tudo que eu tenho para socorrer os pobres? Não. Ao invés de dar o dízimo, dar o trízimo? Não. Também não. Pastor, então como é que eu me salvo? Primeiro passo. Porque tem gente na igreja, Valquíria, que nunca foi salvo. Porque o primeiro passo de que realmente você está no caminho da salvação é quando você reconhece que você é um miserável pecador. Se você entrou numa igreja se sentindo bonzinho, e eu falo com quem está aí assistindo também, eu sou bonzinho, eu ajudo um monte de gente, eu trabalho, eu socorro, eu dou tanta coisa para os pobres e necessitados, eu ajudo minha família. Não existe nada que eu e você possamos fazer que nos conduza à salvação. Primeiro passo para que você seja realmente salvo, você quer garantir a sua vida eterna, aonde você vai passar a sua eternidade, isso precisaria inquietar todos nós, irmãos. Todos nós. Todos nós. Repita comigo assim: a preocupação em relação à pós-morte precisava ser a preocupação de toda a minha casa, de toda a minha família, a começar de mim. Então, estou vindo aqui, irmãos, falar de algo importantíssimo, Rosaura. Porque para garantir a nossa vida eterna, não adianta ajudar todos os pobres e necessitados deste mundo, não. Para garantir a vida eterna, o primeiro passo é, primeiro, eu reconhecer que eu sou um miserável pecador. Lembra lá? A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era um pobre perdido. Se você não tiver consciência de que você é uma pessoa vil, o que é uma pessoa vil? Uma pessoa que não vale nada. Vai morrer, apodrecer e ir para o quinto dos infernos. Por que o quinto? A última parte, Toninho. Lá no fundinho. Este é o destino de todos os homens. Todos os homens. Mas Deus amou o mundo.
que aquilo que nos separava de Deus, Deus veio destruir. Deus sonha em passar a eternidade comigo e com você. Mas a Bíblia diz em Romanos, e nós estamos estudando e procurando as riquezas do livro de Romanos, que todos pecaram, todos, não adianta. Não tem pecadinho ou pecadão, todos pecaram. Quantos pecaram? Desde que você nasceu. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Filhão, entrou lá na barriguinha da sua mãe, já um miserável pecador. Já começa a chutar a mãe. Está lá cuidando de você, comendo para você, e você já está chutando a barriga dela, não deixa ela dormir mais, perturbando a bichinha. Todos nós. Então, isto é importante, irmãos. Porque tem gente, Marlene, que está na igreja, que está frequentando os cultos, que gosta do culto, que chora durante o culto, porque se emociona, que gosta de levantar a mão, mas nunca teve um momento onde olhou e disse assim, eu sou, Thelma, um miserável pecador. Se você nunca fez a oração, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável, um vil pecador. Você nunca conheceu a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente descobre que Ele está completamente distante da gente. Mas aqueles que estavam distantes, Deus trouxe para perto novamente, através do seu Filho Jesus. Amém? Irmãos, este livro de Romanos, ele é fascinante, porque ele começa tratando da raiz de todos os males da humanidade. Tudo, sem o dono de tudo, não adianta nada. Você sabia que toda a pobreza do Brasil, um monte de gente que está passando fome, só São Paulo, com aquilo que joga no lixo, conseguiria alimentar toda a pobreza do Brasil todo, só São Paulo, hein? Só o que São Paulo joga na lata do lixo de comida, todos os dias, permitiria que nenhum brasileiro passasse fome. Por isso você precisa tomar muito cuidado, só ponha no prato aquilo que você realmente come. Eu me lembro que eu era pititico, eu colocava às vezes a lente, um zoião grande, né? Colocou, vai comer. Pai, não aguento mais, não me importa. Colocou no prato, vai comer. Era só levantar e pegar de novo. Agora que colocou, vai comer. Nós, como cristãos, precisamos ensinar os nossos filhos a isso. Colocou, vai comer. Até ele aprender que ele só põe no prato aquilo que ele consegue comer. Quer um detalhe? A mesma pesquisa foi feita nos Estados Unidos. O que o americano, o norte-americano, Estados Unidos, joga no lixo de sobra da comida, ele conseguiria alimentar todo o continente africano. Não é produzir mais. É só o que sobra no prato de comida e vai para o lixo, que ele colocou e não vai comer. Ele conseguiria alimentar todos os pobres, carentes de todo o continente africano. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque não adianta, irmãos, não há educação. Nós estamos aqui porque é brasileiro. E os americanos? Não adianta termos tudo sem termos o dono de tudo. Não adianta seu filho ter a melhor faculdade, o melhor salário, a melhor qualificação, você ter a melhor casa. Se eu e você não nos conectarmos, Eric, novamente, aquilo a quem o pecado nos distanciou de Deus, irmãos. E depois de concluir essa mensagem, nós vamos ter um tempo aqui de oração. Sabe por quê?
Melque, alguns de nós, sem perceber, Alexandre, nos acostumamos a viver sem Deus. Ai, pastor, graças a Deus, eu não sou assim. Ah, é mesmo? Quanto tempo você gasta, investe na sua casa, em tempo sozinho com Deus? Olha, faz um raio-x. E eu não vim aqui com o intuito de acusar ninguém, irmãos. Deus sabe disso. Bruno, eu venho com intuito, e eu digo, eu venho com um coração de profeta, não essa profetaiada que a gente está acostumado a ver por aí, de revelar casa própria, dinheiro. Não, eu tô falando do profeta que tem a intenção de conectar o homem a voltar para a sua origem. A nossa origem está em Deus. Esta era a função do profeta, de chamar o povo ao arrependimento. Se arrependam e voltem para Deus. Amém, irmãos? Com isso eu quero mencionar 4 frases que eu já estou tratando desde que começamos em janeiro. Mas eu quero falar de 4 pilares que vão ser repetidos durante todo o livro de Romanos. Todo o livro de Romanos. Está aí preparada a primeira? Tema de hoje, para quem gosta de anotar, é o abandono judicial. Deus abandonando o homem. Pastor, mas Deus abandona o homem? Sim. Ai, pastor, eu gosto tanto daquela música. Como que é, amor? Quando eu falei para você o tema da música, do que eu ia pregar, você começou a cantar para mim. Tu não me deixarás. Como que é? Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. A gente gosta de cantar, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um momento onde Deus abandona o homem. E a gente precisa considerar essas coisas, irmãos. Nós estamos vivendo um mundo utópico. Nós estamos querendo viver na Disney World, que é um mundo de fantasia. E eu insisto aqui, trabalhe, estude, namore, construa. Mas cuidado, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Enquanto a gente está vivendo com o temor de Deus, filho, vá lá, estude, ganhe, prospere. E Deus está fazendo isso aqui. Já tem gente que já veio testemunhar para mim. Tem gente que há pouco tempo, aquilo que era salário, hoje é o dízimo dele. Mas há bem pouco tempo era o salário dele. O salário bruto, total, com benefícios e tudo mais. Aquilo que era o salário dele, hoje, é o dízimo dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado para que a sua força não se torne sua fraqueza. Não se apoie na sua sabedoria, e nós vamos ver isso, e nem no seu recurso. Nunca perca, não permita que a sua força, sua inteligência, sua casa, seu carro, seu recurso, te distancie de Deus. Amém. Irmãos, eu falo isto, insisto novamente, com coração de pai, irmãos. Preocupado que nós não sabemos. Eu tenho dito para minha esposa. Falei, amor, eu vou viver até os 120, tudo bem? Soltando a profecia. Mas eu não sei. Eu não sei quanto tempo me resta. Ela falou assim, olha, se você morrer, se eu morrer, ela falando para mim, se eu morrer depois dos 100, você está liberado para casar. De novo. Porque se ela morrer com 100, eu vou estar com 110. Ela falou, com 110 você está liberado para casar de novo. Falei, obrigado, hein? Lázaro já não vai sair mais da caverna, aí eu estou liberado para casar. Mas esquece o Lázaro. Vamos voltar aqui, ó. 4 frases importantes. Irmãos, num ambiente de alegria, mas eu volto aqui.
Eu não estou aqui por causa do seu dinheiro, nem por causa do seu aplauso. Eu estou aqui pelo chamado de Deus que eu tenho de garantir que você tenha a oportunidade de ser salvo para toda a eternidade. Amém? Esta é a minha missão aqui. Eu não estou aqui para construir a maior igreja da Zona Leste. Eu estou aqui para garantir que você tenha a oportunidade de ter ouvido e ter podido decidir, ouvindo, julgados por tudo aquilo que nós ouvimos. Então diga para o seu irmão, acorde aquilo que Deus está falando aqui. Dá um chacoalhão nele e fala, acorda, mano. Acorda. Beleza? Primeira frase, põe para mim. Primeira frase. Vamos lá? Aí, cadê a primeira frase? Primeira frase. O homem natural, vamos ler juntos? O homem natural / carnal não quer alterar o seu comportamento. E quando a verdade lhe é apresentada, ele procura o quê? Suprimir e rejeitar. Ele ouve, ele está ouvindo que Deus disse, não faça, não haja assim, não frequente, não assista, não fale. Mas o homem, o que ele faz? Ele rejeita, não, sobre isso eu vou ouvir um outro dia, porque ainda eu tenho uma vida inteira para curtir. O que é uma vida inteira? O que é inteiro para você? O que é inteiro para você? Enquanto eu vou falando, você mantém a frase, tá? Enquanto eu vou falando, mantém a frase lá, para que as pessoas ficam vendo, e eu vou falando e vai mantendo a frase. Então eu e você precisamos tomar cuidado. O que é o homem natural? O homem que vive de uma forma natural e não tem discernimento das coisas que estão ocorrendo no mundo espiritual, irmãos. Há um mundo espiritual mais real do que aquilo que você não vê. Repita comigo assim, o mundo espiritual, ele é mais real do que tudo aquilo que eu estou vendo. Você entende isso? O mundo espiritual é mais real do que tudo aquilo que você está vendo e sentindo. Atente para isso. Existe um mundo espiritual. E lembra que eu falei que as coisas, a grandeza, o poder de Deus se manifestam nas coisas que a gente já foram criadas para os homens? Nem, por exemplo, eu e você não estamos vendo sinais de internet passando por aqui, mas tem um monte de irmão assistindo o culto aqui, que está recebendo um monte de mensagem que entrou. Puf, vocês estão vendo? Não, mas está entrando no celular deles agora. Tem ondas de rádio entrando aqui. Tem frequências, tem música, tem um monte de coisa que a gente não está vendo. Isso é para ensinar eu e você. Se o mundo natural consegue produzir coisas que a gente não vê e que estão afetando a nossa vida, o que dirá do mundo espiritual? Você entende isso, irmãos? Existem coisas que estão acontecendo no mundo espiritual que estão afetando escolas neste momento. Algo que está acontecendo no mundo espiritual. E nós, como igreja, precisamos nos levantar e profetizar sobre todas as escolas. Que a poderosa mão de Deus está sobre eles. Não é só mandar o seu filho para a escola. É que o seu filho seja a luz de Deus naquela escola. Não é só ter uma escola, Senhor, que o sangue do Cordeiro esteja sobre esta escola. Amém. Segunda frase, importante para todos nós. O homem natural, vamos ler todos juntos? O homem natural não quer se moldar ao Evangelho, mas que o Evangelho se molde a ele e seus desejos iníquos. O que é iníquo? Maldosos, perversos. Não adianta, irmãos, você encontra igreja de tudo quanto é jeito.
Ah, pastor, aqui, então, eu vou procurar uma igreja assim que a gente pode andar tudo careca. Eu vou procurar uma igreja dos gordinhos. Eu vou procurar uma igreja dos fofinhos. Eu vou procurar a igreja dos fitness. A nossa nutricionista, ela se converteu e ela está frequentando uma célula. E ela disse que assim, um monte de gente da igreja não quer frequentar a célula dela, porque eles dizem que é a célula dos marombados. Que aí o que ocorre? Toda célula, quando acaba, o normal é o quê? É ter um monte de refrigerante, é suco, é doce, salgado. Na célula dela, quando acaba a célula, só tem barrinha de cereal e água. Aí ninguém quer ir na célula dela. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. As pessoas querem moldar o evangelho, não dá, o evangelho já está definido. É nós que precisamos nos moldar ao evangelho. Se tem algo escrito aqui que eu não estou fazendo, eu tenho que fazer. Amém? Terceira frase. O homem carnal cria uma teologia que lhe agrade e assim foge da teologia bíblica. Porque tem um monte de estudiosos bíblicos, gente que estuda a Bíblia, para misturar, para mexer, para tentar alterar a teologia bíblica a uma teologia de acordo com o seu próprio entendimento. Precisamos tomar cuidado com isso. E quarta coluna, para o livro de Romanos. Não há nada mais perigoso para o homem do que receber tudo o que ele deseja. Isso você vai repetir. E quando eu escrevi essa frase, eu me lembrei, Marcos, daquele filme O Poderoso. É Poderoso? Com aquele Jim Carrey, que aí ele tem o desejo, eu não me lembro direito, faz muitos anos que eu assisti, mas ele tinha o desejo de ser Deus. Ah, se eu fosse Deus, eu ia resolver todos os problemas da minha família, da humanidade. Aí o que aconteceu, Giba? Ele pegou e, puf, Deus aparece e falou, eu vou colocar você para trabalhar. Então agora você vai ser Deus. Não é mais ou menos assim o filme, dona Regina? E aí o que ocorre? Aí, Lúcia, ele vai lá, é tanta gente pedindo tanta coisa, Lúcia, tanta coisa, que aí era tanto pedido de oração, de reza, de prece, de tudo, eu não conseguia. Eu falei, nossa, esse povo não me deixa em paz. Aí o que ele fez? Ele sentou lá no computador do céu e escreveu sim para todo mundo. O que todo mundo pedir vai ser dado. E o que ocorreu no filme? Um caos. Irmãos, como eu e você precisamos descansar na soberania de Deus. Diga assim, tem muita coisa que eu desejo, que eu peço, que Deus me ama tanto, que Ele não está me dando. Porque se Ele me der, ou se Ele fizer, pode ser a minha destruição ou da minha família. Até os ímpios, Cleison, entenderam isso quando fizeram o filme. Mas a gente crente, não, pastor, mas comigo seria diferente. Se Deus me desse tudo que eu quero, comigo ia ser diferente. Diga assim, eu preciso descansar em um Deus que vê tudo, que sabe tudo e que pode tudo, e aplauda ao poderoso Deus. Glória! Amém? Podemos começar a mensagem? Romanos. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Nós estamos pegando aí aquilo que as pessoas chamam de perícope, que é um texto dentro de um texto. Vamos lá, Romanos, capítulo 1, a partir do verso 22. E aí minha esposa vai lendo, mas eu vou dar
49 paradas, à medida que ela vai lendo. Mas eu quero que você preste muita atenção. Irmãos, diga assim: eu só estou aqui porque Deus ama demais a minha vida e a minha família. Você entende isso, irmãos? Como eu e você precisamos vir para cá cheio de alegria e gratidão, pastor Francisco, porque Deus, você só está aqui, Amauri, porque Deus continua sonhando com você e com a sua família. E nós vamos ver agora que existem pessoas que Deus já abandonou. Pastor, Deus não abandona, abandona sim. Tem gente que Deus diz: cansei, já deu. Falei, enviei alguém, usei pessoas, e você, tendo ouvidos, não ouviu. Porque a gente precisa tomar cuidado. Mas pastor, está escrito lá que a misericórdia do Senhor não tem fim. Está apontando para um Deus infinito. Está apontando para um atributo de Deus. Deus é um Deus infinito, mas a misericórdia dele para conosco. Vá ver lá a historinha de Noé. Vai ver Gênesis. Leia o livro de Jeremias e você vai entender que tem uma hora que Deus diz: parou, acabou, chega. Agora você vai colher o que você plantou de verdade. E como eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Amém, irmãos? Como eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Você vai perceber que nesta perícope, neste texto pequeno, dentro do capítulo 1, Deus por 3 vezes vai dizer que Ele abandonou o homem. 3 vezes. Porque no início, irmãos, do capítulo de Romanos, porque começa mencionando no mesmo capítulo 3 vezes, e Deus os entregou. Em algumas versões vocês vão ver entregou, em outras versões vocês vão ver, Andréia, e abandonou. Porque, meu irmão, Deus está falando com você. Deus está falando com você, Deus está chamando a sua atenção, está dizendo para você: não vai, mude, não vai, se arrependa, mude. Mas aí o que ocorre? Em vez de mudar, eu quero mudar o que Deus definiu que é para ser. Deus disse que isso é pecado, não. Então, ao invés de eu mudar, eu quero mudar Deus. O Evangelho ensina que isto não pode ser feito. Mas aí eu mudo o Evangelho, já que eu não estou predisposto a mudar. Como eu e você, irmãos. Tem tanto casamento, estou preparando aquilo que nós vamos tratar no nosso encontro de casais e também com homens. Tem homens destruindo a sua casa, não é demônio não, é homem destruindo a sua casa. Porque a esposa já disse: você precisa mudar, amor. Amor, você precisa mudar. Amor, isso me machuca, isso me fere. Não fale mais assim, amor. Amor, não age assim. Eu me sinto mal com isso. Isto faz mal para mim. Eu não gosto. Até que um dia ela diga: estou indo embora, não vejo a hora. Aí vem e diz: pastor, teve uma pomba gira, um urubu que gira, um periquito que gira, um papagaio que gira, que fizeram. Pastor, enterraram o sapo. Não, tu é o sapo, mano. Você que é o sapo. Que a mulher disse, e Deus estava usando a mulher, que Deus deu a você, dizendo que você precisa mudar. Irmãos, o cristianismo é algo tão maravilhoso. É Cristo em nós, esperança da glória. E quanto nós mais nos enchemos de Deus, Júnior, mais a gente se esvazia daquilo que agride, ofende a Deus e as pessoas. E quanto mais a glória de Deus vem sobre nós, irmãos, como é prazeroso estar perto de alguém que está cheio de Deus. Agora, como é terrível estar
com um homem cheio do homem. Pastor, ele me largou, ela me largou, claro, nem você aguentou você. E ela tinha que aguentar você, nem você se aguenta. Agora, irmãos, era pititico. Ramiro me levava na escola dominical e a gente cantava a musiquinha, lembra, Ramiro? Brilha, Jesus, mostra ao mundo tua glória, a luz de Deus brilha, brilha, Jesus. Jesus precisa brilhar através de nós. Sequência, vamos lá, vamos começar o texto, senão eu não começo nunca. Vamos lá. Romanos capítulo 1, a partir do verso 22. Inculcando-se. Mas antes, deixa eu falar uma outra coisa. Deixa eu falar outra coisa aqui. É que o coração está fervendo com tanta coisa, Edson. Deixa eu dizer uma coisa para você. Repita comigo assim: é mais fácil ressuscitar morto do que ressuscitar vivo. Vou repetir, Marcelo. É mais fácil ressuscitar morto do que vivo. Porque tem um monte de gente, porque eu vivo, irmãos, a ressurreição, estou falando no sentido de mudar de vida, de nascer um novo homem, uma nova mulher, mas não dá, o cara não quer mudar, Marcos, o cara não aceita, eu sou assim, e vou morrer assim, e tem que me aguentar, e tem que me engolir, não! Senhor, mata aquilo que não te agrada, e ressuscita um novo homem em mim e através de mim. Ressuscita um novo homem, Senhor, para a glória do teu nome. Mata aquilo que precisa morrer na minha vida e ressuscita a tua vida através de mim. Amém. Você está vivo ou está morto, irmãos? Pastor, já não sei mais que jeito que eu estou. Romanos capítulo 1, verso 22, vamos lá! E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Aí, já começa aqui, vamos dar a primeira paradinha. A pior coisa é você conversar com alguém que diz que já sabe tudo. A intenção é extrairmos, né, Gustavo, as riquezas daquilo que Deus escreveu em Romanos. Os que são novos aqui, nós ficamos 2 anos em Gênesis, e eu não tenho previsão de quando nós vamos acabar, nós já estamos há 3 meses em Romanos, e não tenho pressa nenhuma, estamos ainda no capítulo 1, no verso 22. Mas o que Deus está chamando a mim e a sua atenção, que eu preciso tomar cuidado quando eu acho que eu já sei tudo. Isso daí eu já sabia. Eu me lembro que eu participei uma vez de uma reunião de oração, onde assim, olha, se Deus falou com você essa semana, fale algo. Fale o que Deus disse para você essa semana. Aí estava lá todo mundo, olha, essa semana eu estava orando na minha casa e veio esse texto no meu coração. Aí quando chegar no meu irmão, eu falei, irmãos, olha, todos esses textos que vocês falaram aí, eu já conheci esses textos. Então, assim, se Deus falou com vocês, falou comigo também. Cuidado com ser sábio aos seus próprios olhos. O sábio reconhece que nada sabe. Viu? Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais distante a gente se sente. E quanto mais distante nós estamos, mais próximo a gente se sente. Olha que coisa louca. Então diga assim, eu preciso tomar cuidado quando eu acho que já sei tudo. Não vou procurar ninguém para ajudar no meu casamento, eu já sei o que minha esposa precisa, eu sei o que o meu marido precisa, eu sei o que os meus filhos precisam, não preciso de conselho de ninguém, não preciso de ajuda de ninguém, viu? Eu já sei o que ele precisa, eu já sei o que ela precisa. Ei, cuidado, Senhor, eu acredito que este é o melhor caminho, mas me dá direção. É isso mesmo
que o Senhor quer que eu faça? É isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? É lá mesmo que o Senhor quer que eu vá? Senhor, me dá direção. Amém. Sequência do texto. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha só, o homem se sentindo sábio, que ele acha que ele é o cara, ele começa a adorar a criatura ao invés do Criador. O texto de Romanos está dizendo que Deus não quer que nós tenhamos nenhuma figura de Deus na nossa casa, nem apontando para a figura do homem, porque Deus não é como nós o vimos, o verbo se fez carne, mas Jesus não é como ele veio, está claro isto, ele se fez carne, tomou a forma de homem, mas ele não é como nós o vimos. Por isso, o texto está dizendo que eu e você não podemos adorar na figura de um homem, e nem na figura de nenhum animal. Está dizendo que o homem, se julgando sábio, roubou a glória de Deus, considerando Deus no formato de um homem ou num formato de um animal. Pastor, isso é importante, importantíssimo, porque o povo de Israel, irmãos, quando pegou lá o ouro e jogou lá, eles não estavam adorando outro Deus. Aquele bezerro, ele estava representando Deus para eles. Arão disse, olha, o Deus que tirou vocês do Egito é este aqui, ó, este bezerro de ouro. Então diga assim, Deus nunca pode ser representado, nem por figura humana e nem por figura de animal. A Bíblia diz que é louco o homem que faz isso, porque Deus é espírito, e é importante espírito e em verdade. Ponto. Ele pode tomar a forma do que ele quiser, mas nós não podemos adorar a forma com que ele se torna para se comunicar com a gente, entende? Ele pode falar através de um jumento, ele pode falar, olha, os homens, lembra quando Moisés fez aquela cobra, porque estava todo mundo sendo picado? Momento curiosidade, aquela cobra que Deus usou especificamente para aquele momento, olha, faça uma cobra de ouro e coloque ali, e todos que olharem para aquela cobra, eles serão curados. O que o povo, aí todo mundo foi curado. O que eles fizeram com a cobra? Era para jogar fora. O que eles fizeram? O povo de Israel adorou durante muitos anos aquela cobra. E vocês já viram o que representa o curso de medicina? Uma cobra enrolada. Da onde tiraram aquilo? Daquele momento, onde Moisés fez a cobra. Um momento de curiosidade aqui, eu gosto disso. E as pessoas adoram aquilo. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não tem forma humana e nem de animal. Ele está aqui neste momento e eu queria que você aplaudisse a presença dele, que está aqui entre nós. Aplauda de verdade. Diga, Senhor, é para ti. É para ele. Glória. Amém. Sequência do texto, estamos, insisto novamente, buscando no livro de Romanos, porque às vezes a gente lê, São Antônio, a gente lê assim sem remoer as riquezas, eu li. Não, eu preciso digerir tudo o que é que Deus queria que eu entendesse. Eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos, eu não posso roubar a glória de Deus,
Sabe quando você rouba também a glória de Deus? Quando você ajuda alguém. Essa semana eu ajudei uma pessoa, e a pessoa chegou para mim e me mandou uma... né, por aqui. Não, misericórdia, não me agradeça em nada. Eu só fiz o que Deus mandou. Deus disse para mim, dê isso para aquele homem. Falei, você tem que agradecer, você agradeça a ele. Por mim eu nem queria te dar, mano. Mas ele disse para dar, e eu dei. Então não tenho que agradecer. Agora, eu sou o cara, hein? Dona Joana, deixa eu contar para você o que eu dei. Essa semana lá, aí eu dei. Deixa eu contar uma coisa para você. Dona Maria, essa semana eu ajudei. O que eu estou fazendo? Eu estou roubando a glória de Deus. Repita, tudo aquilo que Deus me usar para abençoar alguém, eu nunca posso roubar a glória de Deus. Porque tudo que eu tenho veio dele e é para que ele seja glorificado. E aplauda ele por tudo aquilo que Deus te deu. Diga, obrigado! Dê um grito de obrigado! Aleluia! Sequência do texto, vamos lá. Por isso Deus entregou tais homens... Por isso Deus, o que está escrito aí? Deus fez o que, irmãos? Diga assim, quem adora homens, animais, ou rouba a glória de Deus, a qualquer momento, Deus pode abandonar. Alguém tem abandonou? Alguém tem aí a versão abandonou? Abandonou, pelo menos uma crente aqui entre nós. Então, a versão abandonou, se eu não me engano, a revista Corrigida Fiel, ela está lá a expressão, mas entregou e abandonou no outro, apontando para a mesma coisa. E Deus abandonou tais homens. Ao que, irmãos? Sequência, vamos lá, pode continuar. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Vamos lá, só dar uma paradinha aqui. Pastor, concupiscência, que é isso? A libertinagem do seu próprio coração. Eu faço tudo que eu quero. Eu vou quando eu quero, e se eu tenho vontade eu faço mesmo, se eu tenho vontade eu assisto, se eu tenho vontade eu pego, se eu tenho vontade... E a Bíblia está dizendo que tem homens que Deus os abandonou, Thelma, as suas libertinagens. Que lá está o texto de Apocalipse mais para frente que diz assim, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é imundo, se lambuze ainda mais na sua imundície. Repita comigo, misericórdia. Deus me abandonar a paixões libertinas. Sequência do texto. Para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por isso que quando a gente vê lá a história dos homens que não se curvaram diante de imperadores e de reis, diga assim, eu só posso adorar uma pessoa, é Deus. Por que tantos judeus foram mortos naquela época? Porque se ele é judeu de verdade, ele nunca se ajoelha diante de nenhum homem. Porque quando a gente se ajoelha, a gente está dizendo, eu reverencio o seu poder, a sua grandeza, sua autoridade. Isto para Deus é muito sério. Diga assim, eu nunca posso adorar nenhum homem e nenhum animal. Amém, irmãos? Sequência do texto. O qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou... Novamente,
Novamente, Deus está chamando a atenção dos romanos, ó. Entreguei as libertinagens, e agora de novo o quê? E os entregou Deus ao quê? Paixões infames. Paixões infames. Cuidado com esse desejo libertino de fazer tudo o que você quer. E agora cuidado com paixões. O que a paixão representa? Eu estou com uma vontade, ó. E Deus está segurando você. O dia que Deus abandonar você, dizendo, está com vontade? Faça tudo o que você tem vontade. Quando isto acontecer, é porque Deus entregou você às suas paixões. Misericórdia, se isto ocorrer comigo e com você. Sequência do texto. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por que está mencionando até as mulheres? Olha aqui a quantidade maior aqui, ó. Quer ver? Levanta a quantidade. Homens, levantem mãos. Levantem as mãos. Levanta uma mão só, os homens. Olha a quantidade de mãos levantadas. Baixa a mão. Mulheres, levantem as mãos. Bate aqui. A grande maioria é o que aqui, irmãos? Mulheres. Por que isso? Por que Paulo está mencionando até as mulheres? Porque normalmente a mulher é que pensa na eternidade. A mulher tem um senso de coisas espirituais, dona Regina, muito maior que o homem. O homem está lá, vivendo pelas paixões, o aqui e agora. A mulher não. A mulher, ela se preocupa, ela tem uma sensibilidade muito maior. Mas a Bíblia está dizendo que até as mulheres. O que está dizendo? Ó, negócio está feio mesmo, Gé. Porque até aquelas que têm uma sensibilidade, um cuidado, uma preocupação, um zelo maior, até elas piraram o cabeção. Invertendo a verdade. Onde mulheres estão tendo relação com mulheres. Depois ele vai falar dos homens. Dizendo, ó, até as mulheres. Por quê? Insisto, porque normalmente mulher tem uma sensibilidade para coisas espirituais que o homem não tem. Mas a coisa está tão feia, Iracema, que até as mulheres mudaram aquilo que Deus projetou para acontecer. Sequência do texto. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Dá uma paradinha aqui. Ó, irmãos, não quero entrar aqui em discussão com ninguém. Você quer discutir, você discuta com a Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus reprova, abomina todo e qualquer tipo de relação homossexual. Ponto, acabou. Mas pastor, eu sinto vontade, eu também sinto vontade de fazer um monte de coisa que não presta, irmãos. Mas por causa dele eu não faço. Eu não sou melhor que você, eu também tenho paixões carnais aqui. Mas eu pego toda a minha paixão e eu entrego diante de Deus e digo, Senhor, me dá forças. E eu creio no poder do sangue, no poder da vida do Cordeiro, que embora, Andréia, eu tenha vontade e desejo, eu agora não sou mais escravo da minha vontade e do meu desejo. Pastor, mas eu tenho vontade, sim, você tem vontade para coisas diferentes da minha, mas embora diferente, as duas coisas são pecado, viu? Quem é mais pecador? Os dois e desejando algo que é pecaminoso. O que a gente não pode é chamar pecado de algo aceitável. Pecado mata o homem e distancia ele de Deus. E aí, uma lista louca de pecado, mas a lista, antes de começar,
que Paulo está chamando a atenção dos romanos. Eu vou começar uma lista aqui. Antes de começar a lista, deixa eu dizer algo para vocês. Tem algo que eu quero começar, que está agredindo a Deus. Que é homem com homem e mulher com mulher. Pastor, mas eu sinto vontade. Você é amada por Deus. Irmão, se tem lugar onde o homossexual vai ser amado, acolhido, protegido, socorrido, é aqui. Viu? Se tem lugar que vai ser amado, socorrido, protegido, valorizado, é aqui. Entretanto, valorizamos a pessoa, não a atitude continua sendo pecaminosa. Viu? A mentira, nós vamos ver, a mentira é pecado, o roubo é pecado, e o homossexualismo continua sendo pecado. Eu não posso mudar a Bíblia por causa daquilo que eu gosto, por aquilo que eu sinto vontade, por aquilo que eu desejo. A Bíblia é imutável, a sua verdade permanece para sempre. Quem precisa mudar não é a Bíblia, quem precisa mudar sou eu. E eu não estou aqui para arrancar seu dinheiro. Eu estou aqui para abrir os seus olhos, que a pior coisa para o homem é naquele dia achar que é, e ele descobrir que ele nunca foi. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, mas Senhor, no teu nome nós fizemos. E aí Jesus diz o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que é iniquidade? Tudo aquilo que afronta a Deus e a sua verdade. A mentira afronta a Deus, o roubo afronta a Deus, e o homossexualismo afronta a Deus. E se eu minto, eu preciso me arrepender, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, lava-me com o teu sangue e livra-me. Eu não aceito ser escravo da mentira. Eu sou escravo de Deus, da sua verdade, da sua palavra e da sua santidade. Tenho vontades, ainda que você esteja passando por isso, com vontades de ter relação com alguém do seu mesmo sexo. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não aceito isso para a minha vida. Livra-me disso, cobre-me com teu sangue. E sabe o que ocorre? Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado, irmãos, é coração resgatado, restaurado, e que um dia vai morar nos céus com o Senhor. Vamos aplaudir a Ele por isto. Glória! Sequência. Agora vem uma lista gigante, mas eu preciso só pontuar você. Irmãos, não foi eu. Foi Deus que inspirou Paulo para começar com o pecado de homossexualismo. Em Roma, por que em Roma? Porque Roma era a capital do império, irmãos. Lá a gente pode tudo. Por que ele está pontuando para a sabedoria? Por que ele está chamando a atenção de sábios? Porque o romano se sentia o rei da cocada, irmãos. Eu sou o cara. Sabe aquela música? Esse cara sou eu. Foi baseado nos romanos. Eles se sentiam os poderosos, somos inteligentes, somos irmãos. Naquela época, Roma era a capital do mundo. Eles se sentiam os poderosos, sábios, inteligentes. Vocês já perceberam que as igrejas que mais aceitam o liberalismo e o homossexualismo são igrejas cheias de pessoas extremamente inteligentes, cultas, que tem recurso financeiro e inteligência. Isso não é novo, irmãos. Isso começou há mais de 2000 anos atrás. As igrejas com maior número de liberação sexual, de libertinagem. Conversei com um moço. Falei: pastor, estou indo lá, a igreja é grande, linda, maravilhosa, tem luz, tem raio laser, tem fumaça, e uma multidão de gente assim. Eu me sinto incomodado, às vezes, que senta aí do meu lado, um homem com outro homem, e abraçando, e se beijando. Aí eu chego lá no estacionamento, eles estão fazendo endoscopia um no outro. E aí eu estou com a minha filha lá, e isso às vezes me incomoda. Falei: não,
não se incomode com isto. Você precisa se incomodar com o pecado. Porque a mentira é tão pecado quanto aquilo. O que precisa agredir, porque senão é preconceito. Mas aquilo ali é pecado. Se sinta agredido pela mentira, pela injustiça, pela inveja. E também porque o homossexualismo continua sendo biblicamente pecado. Não queira mudar aquilo que Deus colocou como imutável. Mas pastor, tem um monte de igreja que mudou. Amém. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem. Insisto, irmãos, eu os amo. São importantes, são especiais, mas pecado continua sendo pecado, irmãos. E nós precisamos. Agora tem gente que com medo de perder o dizimista, de perder o ofertante, de perder o número, a quantidade de membros. Continue, líderes de célula, pregando que pecado continua sendo pecado. Pecado precisa ser liberto pelo poder da presença e do sangue do Cordeiro. Amém? Agora, olha uma lista, enquanto a banda vem para cá, olha uma lista de coisas que eu e você precisamos tomar cuidado. Presta atenção em toda a lista. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Presta atenção, vai falando com calma, filha. Reduz aí da quinta para a segunda marcha aí. Vamos lá, onde você parou aqui? O próprio Deus nos entregou uma disposição mental reprovável, para que pratiquem coisas, vamos ver juntos, coisas inconvenientes. Que mais? Cheios de toda Cuidado, seja justo em tudo aquilo que você faz. Repita comigo assim: eu preciso tomar cuidado. Se as minhas atitudes, se as minhas palavras são justas, porque Deus abomina a injustiça. Que mais? Malícia, irmãos. Tem crente contando piada que não dá para engolir, irmãos. Eu preguei nisso na semana passada. Tem gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro. Os pães asmos apontavam para o quê? Que tem que sair rápido do Egito. Mas sabe o que ocorre, Fábio? Tem gente que não quer sair rápido. Tem coisa que a gente tem que mudar rápido, irmãos. Tem brincadeirinha que não convém para nós. Tem piadinha que não convém para a gente. Tem videozinho que não convém. Não é o pastor está vendo, a minha esposa está vendo. Não, irmãos. É ele. É por causa dele. Irmãos, o pecado está nos distanciando de Deus. E insisto, o pior de tudo, Alan, é que alguns de nós nos acostumamos a estarmos distantes de Deus. O sétimo dia aponta para um momento de contemplação. Não dá para aguentar 5 minutos orando, irmãos. Não dá, não cabe. Quanto tempo você ora por dia? 5 minutos. Eu não consigo entender. Você metralha a falar e acabou? Não. A nossa oração precisa ter um momento de contemplação. O sétimo dia aponta, Maurício, para um tempo de contemplação. Não é chegar lá com 357 pedidos. Ai, pastor, eu oro 40 minutos por dia. Eu tenho lá o meu caderninho de oração. Mas é tanta oração que eu tenho, que olha, eu só acabo os pedidos
depois de uns 45 minutos, de tanto pedido que eu tenho, tá bom, depois que se acabou essa pedilância toda, depois que se acabou esse pedido misturado com melancia, essa pedilância toda, quanto tempo você pôde Irmãos, nós estamos vivendo igreja sem o dono da igreja, irmãos. Não queira lutar contra o homossexualismo, você não vai ganhar. Não queira lutar contra o vício das drogas, você não vai ganhar. É mais forte que você. Não queira lutar contra o roubo, contra a mentira, contra a inveja, você não vai ganhar. O pecado é maior do que você. Sabe como a gente vence o pecado, irmãos? Nos enchendo da glória e da presença de Deus. Quando a gente enche a nossa casa de Deus, o que é do mundo vai embora, irmãos. Mas nós estamos correndo atrás de uma nova casa, de um novo carro, de um novo diploma. Você é louco. Você está sendo sábio ao seu próprio entendimento, de todo que você tem, e continua infeliz. Vou repetir, tem gente que tem o dobro do que você sonha um dia ter. Mudei, hein? Não é do que você tem. Aquilo que você sonha ter. Tem gente que tem o dobro do que você sonha e continua infeliz, irmãos. Nós temos tudo para sermos pessoas felizes. Se encha dele, da sua presença. E sabe o que vai acontecer? Buscai em primeiro lugar o reino, e todas as suas necessidades serão supridas. Não lute contra a mentira, não lute contra essas coisas, você não vai conseguir. Você não vai conseguir lutar contra a inveja, você não vai conseguir lutar contra a maconha, a cocaína, a bebida. Não dá para lutar contra isso. Mas quando a gente se esvazia da gente, quando a gente morre e ele nasce, irmãos, algo sobrenatural acontece.